Olá, eu sou o professor Lúcio Maia, sou especialista, mestre e doutor em ortodontia e trabalho com mini-implantes desde 2009. Hoje nós vamos falar sobre mini-implantes. Mais especificamente, vamos falar como você pode utilizar e incorporar os mini-implantes na sua rotina clínica de maneira a obter resultados clínicos de excelência. Então, se você é ortodontista e deseja ter um dia a dia clínico muito mais tranquilo, né? Se você deseja tratar com mais tranquilidade aqueles casos complexos, aquele caso que perdeu a coragem, aquele caso que está travado ali, fica comigo até o final que eu vou te mostrar como elevar sua prática ortodôntica para outro patamar, tá bom? Hoje eu considero que é praticamente impossível, ou pelo menos muito difícil, fazer uma boa ortodontia sem utilizar mini-implantes, tá? Tem vários movimentos que dificilmente seriam obtidos de maneira convencional e com mini-implantes são efetuados de maneira muito mais tranquila. E eu acredito que você, ortodontista, é quem deve instalar os mini-implantes. Você é que tem o conhecimento da biomecânica e, além disso, é um procedimento bem tranquilo. Utilizando a técnica correta, você consegue instalar os mini-implantes com bastante tranquilidade. Eu sei que ortodontista geralmente não é muito afeito à cirurgia, né? Mas eu te garanto que se você, em algum momento da sua trajetória odontológica, já extraiu um incisivo inferior, você consegue tranquilamente instalar um mini-implante com segurança. É só utilizar a técnica correta, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento. Eu quero falar para vocês agora, contar para vocês um pouco da minha história com os mini-implantes, tá? Bom, eu comecei a trabalhar com mini-implantes, a estudar os mini-implantes lá em 2009, na época que eu estava lá no mestrado em ortodontia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tive o privilégio de ter dois mestres que foram pioneiros na utilização dos mini-implantes aqui no Brasil, que foram o Dr. Lincoln Nojima e o Dr. Antônio Carlos Ruelas. E desde aquela época eu fiquei encantado com as possibilidades da utilização dos mini-implantes e me debrucei sobre o assunto. Comecei a instalar meus primeiros mini-implantes, tive resultados bons, mas comecei a ter alguns insucessos também. Comecei a instalar mini-implantes e sentia que o mini-implante não ficava, perdia muito o mini-implante. Comecei a ter medo de atingir uma raiz e fraturar o parafuso, até que chegou um momento que eu pensei, poxa, isso aqui não é para mim não. Não vou utilizar os mini-implantes, vou delegar para um cirurgião fazer isso e tá tudo certo, vida que segue. Só que na prática clínica da gente, né, na minha prática clínica, e com certeza acontece a mesma coisa com você que está aqui assistindo, surgem muitos casos complexos, muitos retratamentos, que sem os mini-implantes, né, dificilmente nós conseguiríamos finalizar bem, atingir as metas terapêuticas lá que nós almejamos. Então, eu acabei me debruçando de novo sobre os mini-implantes e me dediquei a responder e a tirar, remover aquelas dúvidas e entender o que acontecia, né, por insucesso. Comecei a pensar o que fazer para evitar que o mini implante fraturasse, como poderia trabalhar para que uma raiz não fosse atingida, enfim, né, comecei a trabalhar em cima disso e compilei toda essa informação em forma de curso e já ministro esse curso há alguns anos aí por todo o Brasil. E felizmente, alguns dos nossos alunos, né, eles mandam prints para mim, mandam mensagens para mim, felizes, mostrando os resultados clínicos, né, excelentes e falando como a rotina, o dia a dia clínico deles melhorou depois da utilização dos mini-implantes, depois que perderam o medo de instalar os mini-implantes, né? Nós temos alguns alunos que tinham verdadeiro bloqueio de instalar mini-implantes e hoje utilizam de maneira corriqueira aí na sua rotina clínica. Às vezes tem gente que formou em ortodontia, pega a carpule, coloca lá na gaveta, se desfaz a carpule e não quer saber mais de cirurgia, né? E acaba que mesmo esses colegas, eles conseguem utilizar os mini-implantes, de instalar os mini-implantes com segurança, com tranquilidade. Mas tem outro ponto que eu considero importante. Não basta você saber instalar o mini-implante. Utilizando a técnica correta é relativamente simples você instalar os mini-implantes, tanto os interradiculares, os extraalveolares, o MARP, né, que é o disjuntor maxilar ancorado em mini-implantes. Com a técnica correta, você consegue instalar os mini-implantes com tranquilidade.
Mas é preciso também que você utilize esses dispositivos com sabedoria. Utilize esses dispositivos aplicando uma biomecânica adequada. Senão, não adianta, né? A gente tem uma Ferrari na mão que acaba que a gente não consegue dirigir ela da maneira correta. Então, é importante a gente estar atento às questões biomecânicas também. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, tá? Vejam esse caso aí. Esse caso aí, eu deixei tirei as identificações dele, né, para não deixar visível. A gente vê um mini implante extraveolar ali, instalado em crista infrasgomática, né, um IZC, com uma biomecânica que eu não considero a ideal. Vocês veem que o elástico, por exemplo, ali está indo diretamente do mini implante ao bract, né? E esse elástico direto do mini implante ao bract, dessa maneira, talvez não entregue o melhor resultado para esse caso, tá? Ali a linha de ação de força está passando abaixo do centro de resistência do dente, então a tendência é que ocorra esse movimento aqui, tá? Então o dente vai tender a inclinar com a coroa para trás. Observe até que no próprio fio, né, a gente vê essa inclinação, né? O fio já tem uma inclinação. E se você associar isso ao fato de que está sendo usado um fio leve, um fio 16 por 16 de Cooper Nightie, esse efeito fica muito mais evidente, né? Vai haver a mordida vai aprofundar ainda mais, tá? Então, é importante utilizar os mini implantes, mas utilizar os mini implantes da maneira correta, tá? Dentro do curso, nós vamos mostrar diversas estratégias biomecânicas para fazer esses movimentos de maneira correta, tá bom? Se você quisesse fazer esse movimento de inclinação distal da coroa, tudo bem, seria legal. Mas não é objetivo, né? Então, não considero a biomecânica mais eficiente, a ideal para esse caso, tá? E um dos benefícios de utilizar os mini implantes é você tratar casos que dificilmente, né, que estão aí, né, com difícil resolução. Vou mostrar aqui para vocês, está aparecendo na tela de vocês, um caso bem interessante de uma paciente que já estava em tratamento ortodôntico há 15 anos, quando chegou para mim. O relato dela foi que já estava em ortodontia há 15 anos. E ela estava incomodada aí com essa linha média superior, está bastante desviada para o lado esquerdo, né? Tem uma moída cruzada ali no dente 16, e acaba que o relato da paciente é que começava a tratar e aí a linha média desviava de novo e aí não encaixava os dentes corretamente. Enfim, né? É um caso que deixou a paciente extremamente desgostosa, né? Tanto tempo assim de tratamento de uma maneira ineficiente, tá? Então, falar um pouquinho mais do caso, né? Como chegou para mim, né? Tinha essa moída cruzada 16, a linha média superior estava desviada para a esquerda, e ela tinha a ausência aí do 14, acredito que foi extraído, né, para tentar corrigir essa linha média, do 14. Não tem o dente 23 também, aquele ali é o 24, né, o premolar, e não tem o 32, não tem o incisivo inferior. Então, acaba que foi essa situação que a paciente chegou. Adiantando um pouquinho aqui, vou mostrar a situação da paciente depois da recolagem do aparelho e de corrigir da muda cruzada 16, tá? Então, essa aí é a situação da paciente. Observem que ela tem uma classe 2 considerável aí do lado esquerdo, né? Uma mordida de topo, um contato aí desfavorável do lado esquerdo, uma relação de classe 2, tá? Então, o que é que nós nos propusemos a fazer com essa paciente? Nós trabalhamos no sentido de corrigir a linha média superior, que era a queixa da paciente, né? A queixa inicial da paciente, a maior queixa da paciente. Começamos a corrigir a linha média, obter espaço, permitir espaço ali para transformar o 24 em 23. O 24 é uma dimensão menor que o 23, então nós abrimos um pouco de espaço ali, né? Mesializando esses incisivos para corrigir essa linha média e aumentar um pouco também esse espaço ali para fazer a transformação do 24 em 23. E também nós optamos por transformar o 33 em 32, tá? Ela não tinha incisivo inferior, então nós desgastamos ali o canino inferior 33 para transformá-lo em 32 e começamos a mesialização
do hemiarco inferior esquerdo, tá? E aqui, gente, eu mostro para vocês a mesialização do hemiarco inferior esquerdo, como é que foi feita, né? Nós mantivemos aquele espaço ali superior para o canino e eu não queria mesializar mais nada aquele hemiarco superior ali, tá? Então, não valia a pena usar, por exemplo, uma mecânica em ambos os arcos, porque se eu faço uma mecânica para mesializar os inferiores do lado esquerdo, eu correria o risco ali de alterar também aquela relação superior do lado esquerdo e é algo que eu não quero, né? Eu não queria. Então, nós utilizamos uma mecânica intra-arcos com mini-implantes e utilizamos esse mini-implante para poder mesializar esse hemiarco inferior por completo. Então, observem lá o canino já posicionado como lateral e o mini-implante ali associado ao slide jig, que é uma mecânica que é um dispositivo que eu gosto muito, e foi utilizado para mesializar aquele premolar e aqueles hemiarcos todos que vão o premolar que vai ocupar o lugar do canino, né? E os demais dentes também. Se eu sair aqui da frente para mostrar para vocês a mecânica ali, né? O mini implant é associado ao slide jig. Aquilo que vocês estão vendo ali no slide jig foi um top comfort que eu coloquei para não incomodar ali a paciente, tá bom? Então, nós mesializamos dessa forma, com o slide jig, além de mesializar, nós reduzimos o overjet. Essa paciente tinha um overjet ainda do arco superior com o arco inferior, então nós conseguimos projetar ainda mais, né? Esses incisivos, projetando um pouquinho, e tivemos uma relação ali do lado esquerdo muito mais satisfatória, tá? Aqui o mini implante interradicular, ele, né, nessa situação aí, o que é que nós precisamos fazer? Vai chegar um momento da mesialização do canino, que nós precisamos ou remover ele, posicionar ele mais mesialmente, ou posicionar entre os premolares e finalizar a mesialização do canino, tá bom? Se fosse um mini implante em buccal shelf, por exemplo, nós não teríamos esse problema. Dava para mesializar o hemiarco por completo sem precisar remover o mini implante e instalá-lo em uma outra situação, tá? Então, adiantando aqui para vocês, né, aqui nessa fase aqui, eu removi os braques superiores e já encaminhamos para a reanatomização do 24 e 23 e para fazer também a estética desses dentes anteriores e superiores. Observem que do lado esquerdo nós temos já uma boa relação, né, uma boa intercuspidação, tá bom? E essa intercuspidação aí, com essa mecânica intra-arcos, com essa mesialização aí, projeção de dentes inferiores, foi muito facilitada com a utilização dos mini implantes. Não é à toa que a paciente estava lá há praticamente 15 anos lutando com a ortodontia sem conseguir um resultado satisfatório. Então, eu sempre gosto de encaminhar para a estética, quando a estética é superior com os brackets inferiores, porque caso seja necessário, é possível fazer algum ajuste funcional ainda, tá? Então, gosto de encaminhar nessa situação. Encaminhou, o paciente fez a estética, retornou, tudo ok, e aqui o resultado final. Olha que resultado bacana nós obtivemos dessa paciente, tá? Um resultado realmente que me agradou bastante. Quem fez a estética foi a doutora Raquel, tá? E aqui a ortodontia associada à estética no arco superior. Vejam lá que resultado bacana, linhas médias coincidentes com a facial. E o que nós temos é isso aqui, ó. Esse dente aqui, o 23, na verdade, é o 24. O incisivo inferior esquerdo, o 32, na verdade, é o 33, né, que está ocupando essa posição. E o canino, na verdade, ficou sendo o 34. Então, um resultado bem bonito, bem bacana, que nós obtivemos da nossa paciente. E aqui, nós vemos o resultado final da nossa paciente. Ela feliz, satisfeita, com um sorriso super harmônico, super agradável e que nós conseguimos obter em um tempo reduzido, né, por conta dos mini implantes, né? Ela era super cooperadora, né, mas os mini implantes com certeza ajudaram muito a nós conseguirmos essa mecânica de maneira mais eficiente e conseguirmos o resultado que nós almejávamos conseguir, que foi dessa correção, dessa boa intercuspidação dentária e, sobretudo, esse sorriso lindo que ela ficou, tá bom? Então, os mini implantes aí salvando a pátria, né? Um caso que já estava há 15 anos sem resolução, bem resolvido e bonito. Vou mostrar outro caso aqui para vocês. Esse paciente tem um padrão de classe 3, é um paciente limítrofe, olhando pela face,
já poderíamos pensar em cirurgia ortognática. E olhando intraoralmente, aí é que nós pensaríamos de fato, né? Considerando os fatores oclusais. Nós observamos que ele tem uma mordida de topo ali na região anterior e chama atenção essa relação de classe 3 aí do lado direito, né? Nós observamos o premolar ocluindo com o molar inferior. Esse é o típico caso que, se nós iniciarmos o tratamento ortodôntico colando brackets ali no arco inferior, esses incisivos inferiores vão projetar, a mordida vai cruzar e vai ser aquela confusão, né? Então, é um paciente bem desafiador, né? E esse paciente tinha uma particularidade que eu quero deixar aqui para vocês. Ele tinha bastante medo de cirurgia, ele tinha medo de procedimento cirúrgico, ele tem medo até de doar sangue. Então, é um paciente que cirurgia ortognática para ele, nem pensar, está descartado. Extração, com certeza ele preferia não fazer extrações dentárias também. Tá? Então, seguindo aqui, nós vemos a relação oclusal, né, nos arcos superior e inferior, observamos um apinhamento ali no arco inferior, uma assimetria, né, mesialização do hemiarco inferior direito, um apinhamento anterior superior também. Mas o que chama atenção, de fato, é essa relação de classe 3 do lado esquerdo. Além da minha média inferior, está desviada para a esquerda também, e dessa mordida de topo anterior. Como eu disse para vocês, esse paciente, cirurgia nem pensar, e, de preferência, não extração. Então, a opção foi distalizar esse hemiarco inferior. E nós sabemos que distalizar arco inferior nessa magnitude aí da imagem, nessa magnitude aí do caso dele, é extremamente difícil, né? Difícil, para não dizer, é impossível. Eu realmente acho algo bem complicado distalizar esse hemiarco inferior e distalizar esse molar utilizando a mecânica ortodôntica convencional. Então, nossa solução foi recorrer aos mini-implantes e utilizamos essa mecânica de mini-implantes associada ao slide jig para distalizar esse hemiarco inferior, né? E observe que inicialmente nós nem colamos os incisivos inferiores para evitar a projeção. Então, fizemos essa mecânica aí com o slide jig. Observe que esse slide jig ele tem algumas características que são importantes mecanicamente falando. Observem que o gancho do slide jig ele está na altura do mini-implante, para evitar um efeito intrusivo ali naquela região anterior. E nós conseguimos, observem aí na seta já, a distalização conseguida já, né, no nosso paciente, tá bom? Então, seguimos a mecânica, seguimos distalizando esse hemiarco inferior, até o momento que nós chegamos nessa situação aí. Observem que já há a presença de espaços ali na região dos incisivos. Então, intercuspidado para o lado esquerdo, conseguimos obter espaço. Agora sim, está no momento de incluir os incisivos inferiores na mecânica e seguir, né, o tratamento. E aqui, incisivos inferiores já incluídos, a evolução da mecânica. Depois que distalizou aquele molar inferior, o jogo está praticamente ganho, né? O grande auge desse tratamento foi a distalização daquele hemiarco inferior do lado direito. E nós chegamos nesse resultado aqui, nessa intercuspidação, bastante satisfatória, bastante agradável. Uma ótima intercuspidação do lado direito, ótima intercuspidação do lado esquerdo e uma relação anterior bastante satisfatória também. Aqui a vista oclusal, né, os arcos simétricos, né, e arcos simétricos e um resultado extremamente agradável, sem cirurgia ortognática e algo que sem mini-implantes dificilmente nós conseguiríamos obter, tá? Só com mini-implante realmente para conseguir esse tipo de mecânica, tá? No curso nós vamos abordar também esse tipo de caso aqui, né? Mini-implantes instalados em crista infrazigomática, mini-implantes extraalveolares incluídos, instalados em crista infrazigomática e também na região do buccal shelf, tá? Eu confesso para vocês que hoje esses mini-implantes em ZC são dos meus preferidos. Eles permitem uma versatilidade de movimentos, né, de utilização muito grande. Então, realmente é um dispositivo excelente para a gente fazer uma boa ortodontia. Veja esse caso aqui, que interessante. Aqui, ao início da retração, vocês observam uma relação de classe 2, né, os incisivos inclinados para vestibular, os incisivos projetados, e nós optamos, nesse caso aí, de fazer uma retração em grupo. Nós retraímos o grupo de dentes, né, retraímos todos os dentes, e após apenas 4 meses, nós conseguimos
já esse bom resultado no arco inferior. Aplicamos uma força aproximada de 350 gramas e em 4 meses nós já estávamos com esse resultado aí, que é um resultado super bom, o tempo de tratamento extremamente curto, né? Observe a inclinação dos incisivos, como melhorou também. Enfim, resultado excelente de estalização em grupo, utilizando mini implantes em IZC, em crista infrazigomática como ancoragem. E aqui o resultado final. Vejam que intercuspidação bacana, que resultado bonito, utilizando os mini implantes ali em crista infrazigomática, tá? No curso também nós vamos falar sobre MARP, que é a adjunção maxilar ancorada em mini implantes, tá? Nós vamos, temos um módulo exclusivo de MARP, e nós vamos demonstrar para vocês como instalar o MARP, o protocolo de ativação, enfim, todos os detalhes para nós utilizarmos esse recurso, que é um recurso que é super interessante. Com ele, nós tiramos o paciente da cirurgia, né? Tiramos o paciente de uma cirurgia da SARP, né? da cirurgia de junção maxilar assistida cirurgicamente. Essa imagem que vocês estão vendo é de uma paciente de 33 anos de idade. Então, 33 anos de idade e nós conseguimos, né, fazer a junção. Observem aí o diastema interincisivo, que é o sinal clínico característico da adjunção maxilar, tá? Realmente, né, é um procedimento super bacana e que agrega muito no consultório, tá? Então, vale a pena demais e nós vamos abordar também no nosso curso, tá bom? Então, gente, ó, se você quer aprender isso que eu mostrei para vocês em detalhes e muito mais também, né? Vamos apresentar diversos outros casos clínicos, diversas outras situações clínicas. É só clicar aqui embaixo e se inscrever no nosso curso, o Mini Implantes Expert. Lá nós vamos discutir tudo o que você precisa saber para incorporar de maneira definitiva os mini implantes na sua rotina clínica, tá? Vou mostrar aqui para vocês por dentro do curso para vocês verem o que é que tem lá. Vejam só, nós temos o módulo 1, que é um módulo introdutório aos mini implantes, por que usar mini implantes, né? Por que o ortodontista deve instalar. Vamos falar das diferenças dos interradiculares, dos extraovulares, como você deve selecionar seu kit de mini implantes, como montar seu kit de mini implantes também. Tá? Tudo isso está lá no módulo 1. Ao todo, gente, são mais de 60 aulas que estão aí disponíveis, né, com todas as dúvidas que vocês possam ter. Na verdade, isso aqui é um compilado de todas as dúvidas que eu já tive, das dúvidas que os meus alunos tiveram ao longo desses anos de curso, eu procurei respondê-las todas nesse curso para que você se sinta seguro para instalar os mini implantes com tranquilidade, tá? No módulo 2, vamos falar especificamente dos mini implantes interradiculares, características, dimensões, protocolo de instalação por vestibular, instalação no palato, na região de tuberosidade, orientações pós-operatórias, remoção, enfim, tudo que você precisa saber sobre os mini implantes interradiculares. No módulo 3, nós vamos falar exclusivamente dos mini implantes extraovulares. Características, dimensões, instalação em crista infrazigomática, na região do buccal shelf, né, os protocolos de instalação, enfim, tudo que você precisa saber também sobre os mini implantes extraovulares. No módulo 4, nós abordaremos os principais temores relacionados à instalação dos mini implantes e como superá-los. Então, nós vamos mostrar como prevenir que um raiz seja atingida, como prevenir fratura do mini implante, o que fazer caso um dente seja movimentado enquanto é um mini implante, né? O que fazer caso o mini implante penetre no seu maxilar, como prevenir a queda do mini implante. Enfim, é um módulo bem bacana e aqui eu tiro seus medos para que você consiga instalar os mini implantes de maneira super tranquila e segura. Tá? O módulo 5, que é um módulo que eu gosto bastante, ele é dedicado à biomecânica relacionada aos mini implantes. Não basta saber instalar, é preciso utilizar os mini implantes de maneira correta e nós vamos abordar isso nesse módulo 5. O módulo 6 é um módulo dedicado ao MARP, que é a junção maxilar ancorada em mini implantes. É um módulo bem bacana também. O módulo 7, nós vamos falar sobre as chaves de sucesso. No módulo 8, nós teremos um hands-on, tá? Então, eu vou orientar vocês a como adquirir o material para poder treinar em manequim antes de partir para a instalação em paciente. Quando for para a instalação em paciente, já está afiado, já está tranquilo, tá? Temos o módulo 9, que é um módulo que eu gosto bastante, que é exclusivamente clínico. Então, tudo que nós aprendemos anteriormente, né, nós vamos aplicar agora, que é no módulo 9.
né? Então vamos falar de estalização superior, estalização inferior, mesialização de dentes, estalização de grupo, intrusão de molares, verticalização de molar, correção do plano oclusal e vamos falar de MARP também, tá? E por fim, teremos o módulo 10 de considerações finais. Então, gente, é um curso que é bastante completo, tá? É um curso que realmente eu procurei tirar todas as dúvidas possíveis e é um curso 100% online. Então você pode ver e rever quantas vezes você quiser, né? Do lugar que seja mais adequado para você, né? No consultório, em casa, enfim, na hora que for mais conveniente para você também, tá? O curso está com preço super bacana, né? Está acessível. Temos ainda a possibilidade de dividir esse valor, tá? E quando você vê esse valor aí da parcela, acaba sendo um valor bastante inferior ao que você gasta, por exemplo, numa saída para o cinema ou para tomar a cervejinha no final de semana. E você vai estar investindo em você, né? No seu sucesso profissional. Então, realmente não tem investimento melhor do que nós investirmos na gente e em crescer como profissionais, tá? Então, se você deseja se aprofundar no assunto, realmente não perca essa oportunidade. Eu sei que você deve estar pensando, mas é um curso online, será que eu vou conseguir instalar? Será que eu vou conseguir aplicar? E eu já te respondo, com certeza sim. Nós temos diversos alunos que fizeram o curso e que hoje, né, utilizam os mini-implantes de maneira corriqueira na rotina clínica. Tá? Eles me mandam prints, mandam fotos, inclusive eu fico feliz demais quando recebo esses feedbacks, né, essas fotos aí dos mini-implantes instalados por nossos alunos. Então é isso, não perca a oportunidade de elevar sua prática clínica para outro patamar. Clica aqui embaixo e nos vemos do lado de cá. Um grande abraço.